Efésios capítulo de número 1, vamos iniciar a leitura a partir do verso 3. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Algumas versões vão dizer, a parte B do verso 4, que para que fôssemos santos e irrepreensíveis em sua presença. E aí, vamos continuar o 5, que diz: E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém? Pode se assentar. Nós estamos nesse mês caminhando na série que fala sobre a presença manifesta. Presença essa divina, presença inigualável. A presença de Deus é a presença mais poderosa que existe, de maior autoridade, a mais bela, a mais doce e a mais perigosa também. Ao mesmo tempo em que ela é santa, ao mesmo tempo em que ela é doce, que ela nos toca, nos traz paz, essa é uma presença também perigosa. Porque essa presença exige santidade, exige pureza. Mas mesmo sendo uma presença santa, não deixa de ser uma presença que alcança pessoas que não são santas, que se relaciona com pessoas que não são perfeitas, pessoas com defeitos, com problemas, com dificuldades, pessoas que são seres humanos como eu e você, que todos os dias carecemos da graça e da misericórdia de Deus para não sermos consumidos. Então, queridos, estamos diante dessa presença de Deus. E sabe o que é interessante? A presença de Deus, quando entendemos ela na palavra, na Bíblia, na sua plenitude, temos uma compreensão sobre uma presença que fala de soberania. Deus, Ele está em todos os lugares, seus olhos contemplam todas as coisas que acontecem, de modo que não há nada que fuja daquilo que é o seu olhar. A palavra nos diz que todas as coisas estão reveladas, nuas e patentes perante os olhos daquele que um dia prestaremos conta. Então não há nada que fuja do olhar dele, não há trevas aonde a luz dele não possa brilhar, não há aquilo que está escondido que ele não saiba onde está escondido. Então entendemos que Deus, na sua soberania, está em todos os lugares. Isso fala da presença soberana de Deus. Mas o que nós estamos tratando nessa série, sim, fala da soberania, mas propriamente dito fala da presença revelada. A presença manifesta de Deus fala da sua presença revelada. Deus está em todos os lugares? Sim. Mas Ele não se manifesta em todos os lugares. Você concorda com isso? Há lugares específicos aonde Deus se manifesta, e essa manifestação é uma revelação do seu ser. E nós entendemos isso pela palavra, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos esse Deus revelando-se então à criação. Nós vemos esse Deus agora, na criação e na origem de todas as coisas, no princípio. Ele é aquele que veio antes de tudo aquilo que existe. E para que existisse algo, esse algo veio a partir de Deus. Ou seja, Deus permite então que dentro de si saia uma parte, ou Ele crie então, algo, ou a existência do universo, de tudo aquilo que existe fora dele. E Ele então estabelece o que nós conhecemos no princípio, sendo resumidamente já direto,
aquilo que é o jardim, o primeiro santuário que Deus cria, aonde ele estava, poderia ser adorado então na terra, porque ele já era adorado no céu. Então ele estabelece na terra, que ele cria, um lugar chamado Éden, onde ele planta um jardim, e nesse jardim, plantado no Éden, ele agora cerca esse jardim com todas as maravilhas que nós conhecemos, descrito no início da palavra, e ele estabelece então o homem ali. E o interessante é que agora Deus, ele cria tudo por meio da sua palavra, mas quando chega o processo da criação do homem, ele desce e cria e forma do pó da terra o homem. Estabelece o homem, sopra sobre ele o fôlego de vida, e agora passa a ser então aquele boneco de barro feito à imagem e semelhança de Deus, uma alma vivente, um ser agora espiritual também. E esse ser criado, ele foi criado com o propósito de ter um relacionamento com a presença de Deus, que agora era uma presença que estava se revelando, entende? Um Deus que criou tudo, ele cria um ecossistema, todo um ambiente, cria o ser humano com o propósito de se relacionar, de se revelar, permitindo com que sua presença, que enche todos os lugares, agora especificamente se revelasse naquele lugar, para um ser humano poder ter relacionamento e comunhão com ele. Nós conhecemos muito bem a história. Adão então, na viração do dia, tinha um relacionamento com Deus. Todos os dias Deus ia bater um papo com Adão, e ali havia um relacionamento. Olha que interessante, nós lemos aqui então, Efésios, no que Paulo está falando aqui com essa igreja, ele vai falar sobre a realidade daquilo que fomos feitos, que o Senhor Jesus Cristo, bendito Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, nos lugares, nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, antes da criação, antes do haja, do estabelecimento, daquilo que é o jardim, já havia um propósito para todos nós, em Deus, o propósito de ser criado nele, e nos criou para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, a presença de Deus é a nossa origem. Fomos criados na origem, na presença de Deus. Fomos criados para nos relacionarmos com Deus. Fomos oriundos dessa realidade. Mas, continuando a história que eu iniciei, o homem, ele se rebela contra Deus, quando ele desobedece à ordem de Deus, nós conhecemos muito bem, e ele come de uma árvore o fruto que não poderia comer. Quando isso acontece, a desobediência entra na história, o pecado agora entra na história, e o pecado ele se torna um muro de divisão entre a presença de Deus e o homem, tirando então a essência do relacionamento e esse acesso que agora o homem tinha, sem impedimento nenhum, à presença desse Deus tão santo, que criou o homem para estar em sua presença. E olha que interessante, conhecendo a história, se você ler em Gênesis 3, você vai ver que Deus então agora, como de costume, ele vai ter um encontro com o homem na viração de um dia, mas quando ele vai ao encontro do homem, chamado Adão, no mesmo lugar, no mesmo horário, o homem não está, e ele pergunta a Adão, onde você está? Como se ele não soubesse. E Adão então responde, Senhor, ouvi a sua voz, tive medo e fugi da sua presença. Olha que interessante, o homem que foi criado para estar na presença, agora está fugindo dela. Porque o pecado, a princípio, fez essa divisão e essa ruptura nesse relacionamento, que foi criado e estabelecido por Deus. E nós devemos entender que aqui no caso não é Deus que se afastou do homem, é o homem que se afastou de Deus, porque Deus procurou o homem, como sempre fazia, para ter o relacionamento, mas o homem pelo pecado agora estava longe dessa presença. E a partir disso então, há todo um desdobramento negativo na história, porque o homem é lançado fora desse ambiente,
desse ecossistema que foi criado perfeito para ter um relacionamento com Deus. Deus agora coloca até querubins como guardas para que o homem não tivesse mais acesso. E nós sabemos de toda uma consequência que dá agora, né, por conta do pecado cometido por Adão. E a partir então de agora a história muda. Porque nós vemos que o homem, ele começa a viver a sua vida agora, ele estabelece família, e as coisas ficam mais complicadas do que a princípio foram criadas para ser. Nós vamos olhar na história e vamos ver que, com o passar do tempo, né, vai nascendo pessoas, e a maldade do coração do homem começa a se manifestar. Nós conhecemos a história onde o filho de Adão, Caim, mata seu irmão. Nós vamos ver o desdobramento depois no tempo de Noé, aonde a iniquidade chega a um ponto e a um pico tão alto que Deus já não suporta mais aquela realidade, aonde Ele decide dar um fim, e agora a partir da família de Noé, reestabelecer um mundo novamente. Deus, por meio de Noé, né, estava agora fazendo regenerando, transformando uma nova, não espécie de pessoas, mas uma nova configuração de relacionamento. Porque a partir desse homem íntegro que ele vê, que tem um bom testemunho e anda em temor, Deus estabelece agora um novo mundo. Ele constrói a arca, coloca a sua família, o dilúvio vem, consome toda aquela geração. E agora, então, a partir de Noé, nós vemos um novo start, vamos assim dizer, né, para que Deus agora pudesse cumprir aquilo que era o seu propósito eterno. Nós vamos ver o desdobramento da história vindo após isso, e patriarcas são levantados, nós vemos os homens se afastando de Deus, nós vamos ver reis que se levantam, nós vamos ver juízes que se afastam do caminho do Senhor, nós vamos ver realidade de profetas que são levantados para serem direcionados como uma voz profética, dizendo ao povo que voltasse agora a ter relacionamento com Deus, mas o povo obstinado e rebelde abandonava Deus e buscava seus ídolos, e buscava suas vontades, e abandonava todo o processo de santidade e o caminho que Deus tinha estabelecido para eles. O que é interessante em toda a história, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, é que Deus nunca deixou de tentar se relacionar com o homem. Mesmo após a queda, e a atitude vindo do homem, querendo se separar de Deus, Deus sempre estava estabelecendo como uma espécie de ponte para alcançar o homem, para que sua presença agora pudesse ser revelada e manifesta novamente, de modo que o homem pudesse ter acesso. Mas todas as formas e meios que Deus organizava e agia para que isso fosse possível, o coração do homem correspondia muitas vezes de forma obstinada e desobediente à vontade de Deus. Nós vamos ver vários relatos no Antigo Testamento sobre a presença de Deus agora sendo revelada especificamente sobre algumas realidades de pessoa. Por exemplo, nós vamos ver agora que Deus, ele, claro, se revela a Noé, mas nós vamos ver mais à frente que ele se revela a Abraão, mas a sua presença, depois no tempo de Moisés, começa a se revelar num tabernáculo, num templo, depois com Davi. Ele aparece para alguns profetas, ele se revela a alguns juízes, mas tudo isso de forma esporádica. E essa presença não estava se revelando tão acessível como de fato ele desejava que fosse. Porque havia uma ruptura, porque havia o pecado e o coração do homem endurecido não permitia ele se achegar até Deus. Mas Deus sempre provia um caminho para que o homem fosse alcançado. E nós fomos criados na origem para que pudéssemos nos relacionar com Deus. Eu sempre uso uma alegoria. Tem um livro de um homem chamado Philip Yancey, chamado Maravilhosa Graça, onde ele fala de uma experiência que ele relata sobre a graça de Deus, sobre a forma da manifestação de Deus. Quando olhamos no Antigo Testamento e vemos a forma de Deus agir, com uma interpretação errada, muitas vezes, julgamos Deus como um ser severo, duro, que mata, que condena, não é verdade? E o que acontece é que a visão que nós temos muitas vezes é que quando Deus se aproximava, os homens tinham medo.
E Philip Yancey fala o seguinte, que ele comprou um aquário e colocou peixes dentro. E ele tratava daqueles peixes, ele cuidava da água, ele cuidava do alimento, tudo como tinha que ser feito. Mas no momento em que ele se aproximava daqueles peixes no aquário, os peixes tinham medo e se afastavam dele. E ele pensava consigo, poxa, eu comprei, eu trato, eu cuido deles, e eu me aproximo para manifestar algum carinho e eles fogem de mim, porque têm medo de mim. Como eu posso me relacionar com eles de modo que eles não tenham medo? E aí o Espírito Santo ilumina a mente dele e traz a clareza a respeito disso e fala, olha, a única forma de você se aproximar sem que eles tenham medo é se tornando um peixe como eles. E aí, queridos, na revelação, na plenitude dos tempos, nós vemos então, profetizado por Isaías e por outros profetas, nasce então um menino, o Emanuel, o maravilhoso conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. Nós vemos o cumprimento do nascimento agora de uma criança. E Deus agora, que era muitas vezes visto como um Deus terrível e temido, vemos ele ser encarnado e vestir roupa de uma criança. E quem tem medo de criança? Ninguém tem medo de criança. E nós conhecemos a história, os evangelhos narram o nascimento de Jesus. Ele nasce, e agora é revelado ao mundo o Criador, o Salvador, Jesus, porque Ele salvaria o povo dos seus pecados. Deus entre os homens, a presença de Deus agora já não é mais temida pelos homens, porque agora ela está encarnada na pessoa de uma criança, de um ser humano, e agora as pessoas não têm mais medo, porque Ele pode se revelar e se manifestar, e as pessoas se aproximam, e na medida em que Jesus vai crescendo, as pessoas começam a ver algo diferente nele, ele começa a revelar a sua paixão, por meio dos seus ensinamentos, ele começa a curar o povo, ele começa a alcançar perdidos, os cativos são libertos, os cegos começam a enxergar, os mudos ouvem, e ele começa a sinalizar o reino de Deus entre os homens, atraindo as pessoas, e agora, cumprindo o seu propósito, ele chama para si discípulos para que pudessem estar perto, e esses discípulos começam a aprender sobre o reino de Deus, sobre a dinâmica da sua missão, ele prepara todo o ambiente, até que chega no ápice do cumprimento do seu propósito na terra, aonde ele agora é levado a ser condenado por algo que ele não cometeu. Ele manifestou o seu amor e a sua paixão, amou como ninguém amou, viveu como ninguém viveu, se entregou e fez tudo quanto podia pelas pessoas, mas ele sabia que isso era temporário, porque haveria de vir um momento onde ele deveria ser uma oferta que seria entregue para satisfazer então a vontade do Pai, para que os homens agora pudessem serem restaurados na sua comunhão com Deus. Ou seja, o homem estava com uma lacuna, um abismo entre o relacionamento que ele tinha com Deus, e esse relacionamento agora haveria de ser restaurado de alguma forma. Olha que interessante, a dívida foi contraída no jardim por um homem. Quem deveria pagar essa dívida? Um homem. Então Jesus, ele vem encarnado, 100% homem, 100% Deus. Mas o homem, como pecador, não tinha capacidade de pagar a sua dívida. Porque a partir do momento que nasce, já nasce em pecado. E a oferta para a remissão do pecado da humanidade deveria vir de uma semente incorruptível, que nunca conheceu o pecado. Deus introduz o seu Filho no mundo por meio de um nascimento milagroso, virginal, na pessoa de Maria. E ele nasce agora como homem. E olha que interessante, Jesus em si tem as duas naturezas, 100% homem, 100% Deus. Como homem, pode ser uma oferta para pagar o pecado, porque se o homem contraiu a dívida no jardim, tem que ser um homem para pagar.
e como Deus tem capacidade de pagar essa dívida. E assim o faz, indo até as últimas consequências da sua paixão, sendo crucificado indevidamente, justificando a todo aquele que nele crê, e ele morre na cruz, no madeiro, se faz maldito para que todos nós fôssemos uma bênção, se faz pobre para que todos nós pudéssemos ser ricos e ter vida, uma vida abundante. E nós vemos agora em Jesus a morte chamada vicária, que é substitutiva, a morte que deveria ser minha e sua, porque a palavra nos diz em Romanos que todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Não há um santo sequer, não há quem nasça que não precise ser alcançado por Cristo, ser perdoado e salvo por meio dessa graça. Mas agora Cristo em si, ele reúne as duas características, e ele agora é a oferta pacífica, perfeita e agradável que Deus precisa, para que o pecado agora do mundo então seja removido, né? Para que o homem agora possa ter o seu relacionamento. Eu costumo dizer que Deus, em Jesus, é a ponte agora, porque de um lado, com seus braços abertos, ele segura na mão de Deus, e do outro lado, ele segura na mão do homem, se fazendo uma ponte de ligação e um elo de acesso, para que agora o homem realmente se conecte ao seu Criador, e não encontre somente um Deus, encontre também um Pai, com quem ele pode se relacionar. Então, para que eu e você fôssemos salvos, Jesus se tornou o alvo da ira de Deus. Em Jesus, Deus aplacou a sua ira que recairia sobre mim e você, e se satisfez nisso, de modo que a palavra nos fala em Isaías, que ele verá o fruto do seu trabalho penoso e se alegrará. Nós sabemos então que ele é morto, mas ao terceiro dia, cumprindo também as profecias, ele ressuscita, rompendo os grilhões da morte, mesmo estando presos por ela. Toma a chave do inferno e da morte, e ressuscita triunfando em poder e glória. E depois de algum tempo com seus discípulos ainda, depois de 50 dias, ele dá as últimas instruções, fala acerca da sua missão, e ele está assunto aos céus, onde ele está assentado, à destra de Deus o Pai, aguardando somente o momento aonde ele irá voltar, para estabelecer o cumprimento final daquilo que é o seu propósito. Amém? E eu gostaria de trabalhar alguns pontos nessa explanação. Vemos então que fomos criados para estar na presença de Deus. O pecado nos separou, mas Cristo é o elo de ligação que nos dá acesso, e é o meio pelo qual, e o caminho pelo qual nos achegamos a Deus, de modo que não há outro caminho se não for Ele. Então entendemos que a manifestação dessa presença de Deus, ela ocorre de três maneiras, eu gostaria aqui de expor. No Antigo Testamento, como falei, nós víamos a aparição de Deus, vimos no Éden, vimos Ele se revelar na sarça ardente, com o povo no deserto, coluna de fogo, nuvem, como vento, no tabernáculo, no templo. No Novo Testamento, nós vemos que a revelação de Deus agora vem por meio do seu Filho. E revela agora então na encarnação o Emanuel, que é Deus conosco, Deus presente. Mas nós vemos também que hoje essa presença de Deus, ela está presente entre nós, mas muito mais do que entre nós, dentro de nós, por meio do Espírito Santo. Porque quando Jesus, ele está prestes a ir, ele faz uma promessa, e diz assim, olha, eu vou, mas eu não deixarei vocês só. Eu preciso ir, porque se eu não for, ele não virá. Esse de quem ele está falando é o Espírito Santo, o Paracletos, o Consolador, o Ajudador. Então, entendemos que hoje, a partir da ressurreição e da assunção de Cristo aos céus, o Espírito Santo agora está presente entre, mas principalmente dentro de nós. Então nós carregamos Deus dentro de nós. Olha que interessante, no Antigo Testamento, esporadicamente a manifestação de Deus se fazia.
num templo, num tabernáculo. A arca era uma simbologia da presença de Deus também. No Novo Testamento, vimos a presença de Deus encarnada na pessoa do Filho. E a partir então disso, a presença de Deus agora está em nós, mais perto do que nunca. Quantos estão entendendo? Então, o propósito do Antigo Testamento, resumidamente, era a presença de Deus guiar, libertar e preparar o povo e o mundo para a revelação daquilo que haveria de vir, que era Jesus, o Messias. Todo o cenário do Antigo Testamento, se você for ler, aponta para a revelação de Cristo. Então devemos ler o Antigo Testamento com um óculos cristocêntrico, entendendo que o mundo foi preparado para a revelação de Cristo como Salvador. No Novo Testamento, vemos já a revelação desse que o Antigo preparou para ser revelado, o Emanuel, que ia preparar o mundo, né? Aliás, que veio para salvar o povo, estabelecer o elo de ligação. E nos nossos dias, a presença de Deus dentro dos homens e sua manifestação está revelando, né, a nós, intimamente, quem Deus é, mas também permitindo com que agora essa presença dentro de nós possa revelar Deus ao mundo. Através de nós agora Deus é visto. Assim como Jesus era a imagem do Deus invisível, quem via Jesus via Deus, porque por meio das manifestações do Filho, o Pai era visto. Nós também temos esse encargo como filhos de Deus. A palavra nos diz em João 1:21, que todo aquele que nele crê, foi-lhe dado, João 1:2, o poder de ser feito filho de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome. Há um poder que repousa sobre mim e você, que é o poder de ser feito filho de Deus. E como filho de Deus, revelamos por meio da nossa vida quem é o nosso Pai. Amém? Quem é a presença que carregamos. Agora, o interessante é que a história não terminou. Estamos vivendo hoje e temos a liberdade e o privilégio de termos a presença de Deus, que é soberana, se manifestando, não somente entre nós, mas dentro de nós. Se parássemos para pensar na importância e na seriedade que isso tem, o nosso relacionamento com Ele mudaria. Porque muitas vezes, quando falamos de falar com Deus, temos no nosso imaginário e no nosso inconsciente que Deus é um ser que está no céu, assentado, e quando falamos, olhamos para o alto, Senhor, Deus meu, como se Ele estivesse tão distante. A grande realidade é que Deus está dentro de nós. Nós conversamos com Ele por meio do Espírito Santo que habita em nós. E esse Espírito testifica que somos filhos. E esse Espírito também traz em nós um sentimento de uma saudade, de viver um lugar que ainda nunca adentramos, com uma bendita esperança de ver a revelação desse Deus que falamos com Ele, um dia ser revelado, de uma forma que nunca o conhecemos também. Então a história não acabou, o mundo está correndo, né, para o cumprimento daquilo que aguardamos como sendo o final de todas as coisas, ou o cumprimento do propósito eterno de Deus. E nós estamos aqui como cooperadores, embaixadores de Cristo, porque conhecemos as Escrituras. Mateus 24 nos falam, Jesus no seu sermão profético, que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e aí virá o fim. Nós estamos então fazendo o quê? O nosso papel, ceifeiros numa seara, que estão sendo aqueles que são usados para que o Evangelho seja pregado. Essa presença que está em nós, nos leva a pregar o Evangelho, e essa presença alcança as pessoas, as convencendo do pecado, do juízo e da justiça, sinalizando o reino de Deus entre os homens, sinalizando que há um Salvador que pode mudar a história das pessoas, e que elas podem ser introduzidas nesse reino, mas com a ideia e o entendimento de que as coisas não vão ficar como estão. Porque, mesmo sendo salvos em Cristo Jesus, muitas vezes nos vêm pensamentos e nos parece que, poxa, as coisas não estão certas como estão, na verdade. Por que tanta corrupção? Por que tanto roubo, tanta morte, tanta maldade? Por que tudo isso acontece? Se Deus está entre nós e dentro de nós,
Por que pessoas que se dizem ter Deus dentro delas fazem maldades? Na realidade, mesmo estando nesse contexto, o homem continua na realidade de pecado ainda. Seu coração ainda é seduzido pela iniquidade, pelo pecado, pelas coisas erradas. E isso, até que ele volte, vai acontecer. Estamos travando uma luta diária num processo chamado santidade. Todos os dias estamos lutando, querido. E se nós perdermos um dia essa luta, as coisas ficam feias. O homem, longe da presença de Deus, se revela ser um ser cruel. O pior animal que pode existir é o homem sem a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, nós damos vazão a todos os anseios piores que existem dentro de nós, a ponto da gente ter a capacidade de machucar e matar aquele que é o nosso próximo. E nós vemos isso diariamente acontecer. E não é falta da presença de Deus, é falta da busca dessa presença. É falta dos homens procurarem estarem próximos, porque Deus está aí, está se revelando diariamente, mas os homens estão buscando as coisas más. Mas graças a Cristo Jesus, que nós estamos aqui, tivemos a revelação da verdade. E estamos lutando para permanecer na luz, queridos, sendo sal e sendo luz. Para que o mundo veja a luz que há em nós e glorifique o nosso Pai que está nos céus. Diariamente estamos aqui lutando e guardando a nossa vida em santidade. E mesmo parecendo que as coisas não estão certas, nós temos uma bendita esperança, de que um dia Ele voltará e colocará todas as coisas no seu devido lugar. O que nos move a continuar caminhando, queridos, é a nossa esperança em Cristo. É a nossa esperança de que Ele virá para reinar. De que realidades eternas e celestiais que nós nunca vivemos ainda, está por se revelar. E nós estamos caminhando a passos ainda que curtos, para o cumprimento final. E o que nos cabe fazer é guardar a nossa vida em santidade, porque a palavra nos diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. O que nos cabe é viver a nossa vida e gastar ela aos pés de Jesus. E permitir com que essa presença se torne uma presença apaixonante todos os dias. Porque a luta que nós temos muitas vezes é contra a frieza espiritual, que sempre e toda hora quer nos levar para longe por meio do pecado, por meio das distrações, por meio das propostas. O mundo está nos cercando. Mas não se venda por nenhuma proposta, porque você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. O preço pago pela sua vida é muito maior do que qualquer outra proposta que o mundo possa te oferecer. Não troque a eternidade, que já é uma semente plantada dentro de você, por aquilo que é momentâneo, que o mundo pode te oferecer como um prazer, que vai te trazer uma alegria momentânea, mas que pode roubar a sua coroa. Por isso que Apocalipse, vemos ali o Senhor falar, guarda o que tens para que ninguém te tome a tua coroa, Apocalipse 3:11. Preserve a sua santidade, desenvolva a sua santidade no temor do Senhor, até que Ele volte. E aí então, queridos, no processo em que estamos, há algo que precisa acontecer, para que o plano final aconteça, queridos. Eu falei sobre esse Deus, que o propósito foi, de sempre foi estar conosco em sua presença, o homem peca, e todo o desdobramento resumidamente acontece. Vem Jesus, restaura a intimidade do homem, dando acesso agora ao homem caído, a Deus, se fazendo ponte. E nós agora estamos aguardando o desdobramento final, que é o quê? Aquilo que aconteceu no jardim, de Deus estar entre os homens, acontecer novamente. Eu não falo de Deus na pessoa de Jesus, eu falo de Deus na pessoa do Pai. Se possível, abra comigo Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo de número 21, a partir do verso 1. Nós estamos partindo para o final, mas como eu gostaria de ter mais tempo para poder falar um pouquinho da escatologia do final. Então, diz assim, Apocalipse 21, nós vamos ler apenas os 3 versos. Então vi
um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha o que nos aguarda. A gloriosa presença de Deus, tabernaculando, se revelando e se relacionando conosco, sem a presença do pecado no mundo, sem a iniquidade, sem os empecilhos que encontramos diariamente para estar acessando essa presença. É aquilo que nos aguarda, queridos, estamos caminhando, por isso que vale a pena continuar crendo, vale a pena continuar guardando a sua vida em santidade, entender que essa presença manifesta que está dentro de você, é preciosa, e essa presença testifica que há algo que está por se revelar muito maior e muito melhor, e que vale a pena perseverar até o fim, guardando a salvação, porque um dia, e esse dia vai chegar, queridos, Ele virá e estará conosco, e nós estaremos com Ele, e o veremos como Ele nos vê, plenamente, amém, queridos? Eu quero convidar vocês a se colocarem de pé. Jesus volta, e na sua segunda vinda, queridos, Ele prepara o mundo, para que o mundo agora seja transformado no processo do milênio, e santificado. Isaías tem uma profecia, capítulo 11, onde ele fala da restauração, aonde as armas de guerra são transformadas em armas de agricultura, aonde a criança vai estar brincando com a serpente sem que ela o pique, aonde o cervo e o leão vão estar andando juntos, aonde sai do trono de Deus, né, um rio de águas que corre e corta toda a cidade, e por onde esse rio passa, ele traz vida, traz restauração. Essa é a preparação do milênio que na volta de Jesus Ele deseja estabelecer para que o mundo esteja preparado perfeitamente para que então a Nova Jerusalém venha e Deus possa habitar entre os homens. A presença de Deus tão santa, se ela vem e habita conosco hoje, ela nos consome. Não estamos preparados para isso, mas na segunda vinda que aguardamos, aonde o Senhor virá, Ele colocará todas as coisas no seu devido lugar, para que o cumprimento final, então, e o propósito pelo qual Ele nos criou, de estar em sua presença, seja uma realidade. A presença manifesta de Deus é o seu maior anseio, do princípio ao fim. Entenda que você que está aqui hoje, você foi criado na origem para estar na presença de Deus, e a presença de Deus está em você. Mas há uma intensidade dessa presença, a qual nunca foi revelada, que nós aguardamos, e viveremos isso. Somente aqueles que perseverarem e permanecerem fiéis. Amém?